Fala galera, beleza? Bom, vamos a mais um vídeo do Bora Mundo Psicologia Social. Deste livrito bacaninha, certo? O link dele tá na descrição, é uma playlist, então você pode ver todas as aulas aqui, certo? E no final do vídeo eu vou deixar um cardzinho aqui, né? Quando acabar o vídeo, para você acompanhar toda a playlist, que aí você vai aprender de fato, certo? Hoje então a gente vai para o vídeo resumo final. O resumo é muito ampassando, muito pequenininho. É só para recordar a estrutura completa do capítulo, tá? Mas todos os vídeos são muito bem explicados e mais longos, para você aprender de fato, tá? Bom, qual foi o capítulo? A gente estudou então cognição social, tá? Que é a forma em que nós percebemos o mundo de forma social. Como é que o mundo é enxergado pela gente de forma social? Como é que o nosso cérebro, como é que a nossa psique, como é que a nossa psicologia, né? Como é que essa formulação de entendimento que nós temos lida e entende o social, certo? E aí nós estudamos três coisas importantes. Nós estudamos os esquemas, nós estudamos as heurísticas e estudamos os pensamentos automáticos, tá certo? Isso é muito importante porque isso foi a forma, são as principais estruturas de como o cérebro lidar com a dinâmica social, certo? Com essa psicologia social, como é que nós lidamos e nos integramos e convivemos com isso, beleza? Bom, vamos lá, olha só. Como as nossas estruturas mentais superiores processam a informação que nos vem do ambiente social, tá? Então existem estruturas, a gente viu que existem estruturas mentais superiores, que são as formas mais complexas de pensar, são as formas mais complexas de perceber, certo? E como é que elas processam essas informações? Todo momento a gente está recebendo informação. Por exemplo, você nesse momento está recebendo uma informação que eu estou te falando. Então aqui existe um certo ambiente, existe uma certa comunicação e você está captando então toda essa comunicação, certo? É uma forma de tipo de informação que está chegando a você. E como é então que o nosso cérebro, né? Como é que a nossa estrutura mental ela capta isso? Olha só que interessante. A gente vai ter a mente, tá? A mente social. Nessa mente social, a gente vai ter as informações do ambiente. Essa mente social, ela carrega aquelas estruturas que a gente disse. Ela vai utilizar os esquemas, ela vai utilizar as heurísticas e ela vai utilizar os pensamentos automáticos. Ela vai utilizar essas três mecânicas para captar toda essa informação que vai vir do ambiente social para nós, certo? É assim que funciona. Essa mecânica, esses três pontos, eles vão construir o que a gente vai chamar exatamente de mente social ou de psicologia social, né? Que é a forma da nossa mente construir a forma de lidar, de perceber, de se envolver, certo? E de se desenvolver no social. Certo? Isso é muito importante. Bom, a gente vai considerar então a influência exercida por essas três áreas, tá? É assim que vai funcionar. Existem esse nosso comportamento, tá? O teu comportamento, o meu comportamento, o comportamento das pessoas em relação ao social, as dinâmicas sociais, as relações sociais. A nossa relação, ela vai ser influenciada, tá? E ela vai sofrer uma influência desses três pontos. E foi isso que a gente veio vendo nos vídeos, tá? Como é que muitas coisas acabam nos controlando e muitas coisas, na verdade, acabam nos influenciando de forma indireta ou direta, né? A cor, por exemplo, de um ambiente. Você pega, por exemplo, uma comida. Se você tira uma foto meio apagadinha, bacana. Agora, se você pega e dá uma editada, coloca mais saturação, um pouquinho de brilho, tira um pouquinho, ou coloca mais nitidez, mexe ali para deixar ela mais um pouquinho mais brilhosa, mais clara, as cores mais fortes, ela vai ficando mais palatável, mais agradável aos olhos, a nossa percepção de comida, e assim a gente gera então um interesse maior. Olha só, então é isso, essa mente social, essa dinâmica que vai nos atingir, certo? E ela vai nos atingir e nos influenciar de alguma forma. E isso tudo vai funcionar usando essas três mecânicas, que são os esquemas, as heurísticas
e os pensamentos automáticos, tá? E aí o que vai acontecer? Na construção da realidade social, o que a gente vai ter? Esquemas que formamos sobre os aspectos da realidade. Então, quer dizer, o que a gente tem aqui? A gente vai construir uma noção de realidade social, né? Você tem uma noção de realidade social. No último vídeo, inclusive, a gente viu uma coisa muito interessante. Eu dei um exemplo, e é legal você ver o último vídeo, sobre a pessoa que vai pegar o ônibus. A realidade social para ela, sobre pegar o ônibus, se o ônibus para próximo do ponto, quando ela está correndo atrasada, ela dá a mão, o motorista para e deixa ela entrar mesmo que ele não esteja no ponto. Se isso acontece algumas vezes e ela percebe que aquele motorista naquela linha, ele tem essa gentileza, de ver que o pessoal está correndo para pegar o ônibus e mesmo já ter saído do ponto, ele dá uma paradinha mais próximo do ponto, a noção de realidade social dela sobre a linha de ônibus, na região dela, ali naquele local, vai mudar. Porque geralmente ela vai ter uma noção de gratificação maior, pelo fato dela ter sido acolhida ou dela ter tido uma resposta positiva quando ela acerou a mão, mesmo sabendo que estava fora do ponto, que estava errada, né, na dinâmica que existe de pegar ônibus. Ela então vai ter uma noção diferente. Não, o cara lá é bacana e tal, ele ajuda as linhas. Aí ela pode inclusive generalizar isso, falar não, as linhas de ônibus, né, o pessoal é bacana e tal. Então veja só que interessante. Na construção da realidade, o que a gente vai ter? Esquemas que formamos sobre aspectos da realidade. A gente vai formando esquemas sobre a realidade, né, sobre pontos da realidade. Uma praça olhada de longe com muita sujeira é uma praça ruim, é uma praça feia, é uma praça que não tem nada, desagradável. Mesmo que ela seja a praça mais importante historicamente, por exemplo. Uma praça limpa que não tem relevância nenhuma, por exemplo, na história do bairro, da cidade, mas limpa, ela tem uma relevância maior, tá? Então nós construímos uma realidade daquele aspecto, que é a praça, a forma que eu reconheço aquela praça. Tá entendendo? Tudo isso a gente foi vendo nos vídeos, tá? Eu tô passando um pincelão bacana aqui, certo? Nisso a gente vai ter o seguinte, a gente foi entendendo que o cérebro, ele vai perceber, tá? E vai registrar aquilo que é compatível, tá? E vai registrar aquilo que é compatível com a sua estrutura de necessidade, certo? Aquilo que ele percebe, aquilo que é importante para ele. Sabe aquela coisa da história da mulher grávida, que eu também disse em algum vídeo, que é tipo assim, você nunca percebe que ninguém tá grávido, raramente. Aí quando alguém da sua família, próxima, esposa e tal, tá grávida e você convive diariamente com aquilo e você se envolve com aquilo, você começa a ver mulher grávida pra tudo quanto é lado. Então, o que aconteceu? As mulheres engravidaram todas ao mesmo tempo? Não. O teu cérebro agora tá focando naquilo, porque pra ele, na realidade dele, é importante. Então ele vai abrir percepção, vai aguçar a percepção e focar naquela dinâmica. Por exemplo, eu sou motorista recente, estou começando a me interessar por carro. Eu nunca me interessei por carro. O que eu sabia é que tinha um volante 4 rodas. Eu nunca sabia marca, nome nem nada. E eu estou começando a falar sobre isso. Por quê? Porque agora me interessa, porque agora eu tenho a carta, porque eu dirijo e tal, né? Me importo com carro. Então veja só, o que a gente viu aqui? A gente vai construindo uma ideia de realidade dessas coisas sociais, entende? Socialmente, carro para mim não era uma coisa importante. Agora que eu dirijo e tal, é importante. Então, agora esse aspecto da realidade, que é o aspecto de locomoção, carro particular, carro, automóveis, se transformou. Olha que interessante. Então a gente viu isso. Então nosso cérebro ele vai registrar, ele vai perceber aquilo que é interessante para ele, que faz parte da sua estrutura, ele vai então registrar. Aquilo que é compatível com o que ele criou, ele vai registrar. Da mesma forma que ele pode até perceber, mas ele não vai registrar aquilo que não é importante para ele também. Assim como nas histórias das mulheres grávidas. Se não é importante, ele não vai ficar observando, reparando, às vezes nem vai perceber quando passar gente grávida perto dele, certo? Por quê? Porque para a estrutura que ele criou, isso não é importante, certo? E calma, se você está achando legal essas ideias, a playlist eu não lembro, mas deve ter quase 10 vídeos. E é aula por aula, top, com muitos exemplos práticos, porque afinal de contas é um capítulo completo desse livro. Então não perca e veja toda a playlist no final desse vídeo aqui, certo? Ainda vai ter vídeos de estudo
para estudar a playlist, para fixar o conteúdo. Olha só que top. Bom, vamos lá. Conhecemos as profecias realizadoras. A gente também conheceu isso, certo? Que é o seguinte, é entender que o nosso comportamento, esse comportamento social do dia a dia, ele é orientado por um esquema, tá? Por um esquema que provoca reações compatíveis, tá? Então o que acontece? Se você falar que você ficar matutando, se você ficar repetindo uma certa ideia, por exemplo, que nem eu, é importante dirigir, ter carro é legal, eu vou ter um carro. E você vai maquinando isso, a gente assim, é chamado de profecia autorrealizadora. Por quê? Não é magia nem nada, tá? É tecnologia, é psique. A tua cabeça, por você ficar colocando essa ideia para dentro, neurocientificamente vai começar a se criar, né? Se construir sistemas neurais, né? Conexões neurais que são referentes, que dizem respeito a essa sua tal nova preocupação em se importar com veículos. Olha que interessante. Então você vai ficar falando, é como se você alimentasse uma caixinha, que muitas vezes nem existia. Aquela caixinha, você colocou lá e você está alimentando. E de vez em quando você começa a acessar essa caixinha. Quando você começa a acessar essa caixinha, ela começa a influenciar a sua psique, que vai influenciar o seu comportamento. Então, quando eu tirei a carta e comecei a dar importância a carro, começou a surgir vários pensamentos e foi mudando comportamentos e foi mudando, inclusive, percepções de desejo. E isso fez com que eu começasse a querer ter um carro. Isso vai te influenciar a começar a guardar dinheiro, a gerar crédito para comprar um carro, para alugar um carro, para fazer alguma coisa, para pegar carro emprestado para dirigir. Isso então criou-se um universo sobre a ideia de carro. E se um dia eu conseguir um carro, comprar um carro, na minha cabeça vai ser uma espécie de profecia autorrealizadora. Eu vou ter um carro, o carro é legal, eu gostei, eu tirei a carta, eu não tirei a carta para não ter carro. Então você começa a ter esses tipos de pensamento, de, como disse, de profecia, né? De você achar que algo no futuro pode ser alcançado por você. E o que acontece? Na verdade, o teu pensamento acumulou... Perdão. O seu pensamento, ele gerou novas formas de percepção do mundo. Essas novas formas de percepção vão influenciar, inclusive, e melhorar essa forma de pensamento, que vão atingir o seu comportamento e a sua relação geral com esse aspecto novo que é ter e se importar com carros, certo? Então, quando eu conseguir o carro, eu vou falar, tá vendo? Eu não falei, eu ia ter, eu ia conseguir, eu ia comprar. Só que, desde o começo, quando você começou a alimentar e gerar esse pensamento, o teu cérebro fez com que as suas ações, o seu comportamento social te direcionasse a essa possibilidade. Certo? Isso é muito importante, muito interessante, a gente viu isso no capítulo, tá? Nós conhecemos as heurísticas também, que são atalhos mentais. E eu fiz um vídeo para cada heurística, tá certo? Tem uma playlist só de heurísticas, tá? Que são atalhos mentais. Nós falamos sobre representatividade, que é uma forma em que a gente conhece a realidade e entende a realidade. Acessibilidade, que é uma outra forma. Ponto de referência, que é uma outra forma que faz com que a gente veja e observe a realidade, e o falso consenso, que é uma outra forma de lidar com a realidade social, tá? Todas essas formas de heurísticas, elas são o quê? São atalhos. O cérebro, ele percebe que ele não precisa gastar energia com tanta coisa, e nem dá para gastar energia com tanta coisa, então ele seleciona aquilo que realmente precisa de energia focada. Aquilo que não precisa, ele torna uma espécie de pensamento automático. Então ele usa essas mecânicas de heurísticas, né? Por exemplo, representatividade. Eu tinha eu ouvi falar, né, de tipos de notebook, eu tinha um da Acer, um não sei o que, papapá. E aí ele vai fazer uma representatividade disso. Quando eu for comprar notebook, eu vou exatamente naquilo que me fez
bem, que foi produtivo para mim, que foi um da Acer ou um Samsung, que foi muito bacana, foi muito bom dentro dos padrões. Isso se criou um padrão. Então toda vez que eu for falar de notebook, pensar em notebook, conversar sobre notebook, eu vou representar esta ideia sempre com aquilo que já para mim é fácil. Então eu economizo energia de ficar pensando outras coisas, outra marca, blá blá blá. Então o cérebro ele faz isso, tá? Ele economiza energia. Ele usa esses atalhos mentais porque ele não precisa ficar pensando sobre tudo toda hora de forma profunda. Então ele vai usando atalhos para você conseguir responder e lidar com a realidade de forma mais rápida. Certo? Você passa em um farol que está verde para você, pedestre, e se isso é uma lei, em todo lugar do Brasil, você não vai se preocupar e falar assim: caramba, mas será que é que nesse estado o sinal verde é para passar? Será que é para passar agora? Você não vai pensar sobre isso. O teu cérebro vai usar um atalho mental. Meu, já entendi que é para passar, é uma lei, bora, passou. Certo? Então as heurísticas trabalham essas ideias de forma mais profundas e de formas pontuais, com mecânicas diferentes. Certo? É isso, espero que você tenha gostado, foi um resumão.